Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento o deputado Marcelo, o deputado Newton, e dizer que a minha presença aqui hoje, ela vem no sentido de mostrar, de passar um olhar do médico, do clínico, do infectologista, do dermatologista, do clínico geral que atende esporotricose no Brasil. Essa é uma doença que, como a Carla colocou, não só para a veterinária, mas também para a medicina, é uma doença que dentro do currículo fica esquecida. Existe pouco espaço. É uma doença, pelo menos do ponto de vista de ensino médico, negligenciada. E não é à toa que quando a gente começa a olhar as características de apresentação na população brasileira, a gente nota também que é uma doença negligenciada do ponto de vista de assistência como um todo. Isso tem diversos motivos, né? E que levam a essa situação que nós temos tanto em número de casos de felinos quanto em seres humanos. E a minha apresentação, então, vem no sentido de tentar dar não só um olhar técnico do ponto de vista médico, mas também fazer algumas considerações, um brainstorm, uma tempestade de pensamento em cima do porquê que isso está acontecendo. E essa tempestade de pensamento ela é importante na medida de que, na verdade, a gente tem poucos estudos publicados. Então, se você me permite, deputado, eu vou ali na frente para poder ter uma melhor visualização. E, propositalmente, né, eu coloquei como médico a questão da esporotricose humana não ser culpa do gato. Por que isso? Eu sou infectologista. Sou de uma especialidade cujo nosso principal paciente é o paciente com HIV/AIDS. O que tem a ver isso? Por décadas, o HIV/AIDS, a culpa foi colocada nos gays, porque eles simplesmente eram pessoas que eram afetadas pela doença. É a mesma coisa com o gato. Então, eu fiz uma analogia aqui para tentar passar uma ideia desse conceito, né? Só para fazer um pouquinho de merchandising, essa apresentação já está no meu website e eu deixo isso publicado até para servir de material, não só para a comunidade científica, os alunos de medicina, os residentes, mas também a população em geral ter contato. Então, como é que funciona a esporotricose em humanos, né? A Carla já detalhou em animais. A doença, o fungo, o Sporotrix, ele afeta principalmente o sistema linfático. A gente tem uma rede de vasos sanguíneos, mas também uma rede de vasos linfáticos. Esse fungo, geralmente, ele entra por uma ferida, por uma quebra na solução de continuidade da pele, mãos, braços, pernas. E esse fungo, então, ele ganha ascendentemente, via retrógrada, todo o sistema linfático, acometendo os nossos gânglios, que estão ali representados em verde, né? Então, eu coloquei ali propositalmente um ramo de rosas, né? Os americanos chamam essa doença de Rose Gardner Disease, porque é principalmente transmitida naquele país por pessoas que fazem exploração comercial das rosas. Então, não é só, obviamente, o gato que transmite, que tem um elo epidemiológico para o ser humano. Contato com plantas, com sujidade de qualquer monta, madeira, farpas, tudo isso pode levar à quebra de solução de continuidade da pele e fazer, então, com que o fungo atinja o sistema linfático. Então, a gente pode ver ali, né, uma mão, um braço todo tomado pela doença, e ali, de forma lúdica, rosa, para lembrar do contato, né, a mão dos nossos trabalhadores brasileiros, quem atende na saúde pública, quem atende lavrador, sabe do que eu estou falando. Essa é a mão toda quebradiça, toda calejada, literalmente, dos nossos trabalhadores. E tem, agora, essa epidemiologia mais moderna, que vem de alguns anos para cá, a questão do gato, que entrou no elo epidemiológico. Ou seja, o Sporotrix, através do contato com a pele lesionada, ele vai ganhar. Pode ganhar a corrente sanguínea, pode ganhar o tecido subcutâneo, mas principalmente o sistema linfático, gerando a principal forma clínica. Essa é a principal forma clínica que a gente chama, eu juntei as duas para ficar mais didático, né? A forma cutâneo-linfática, ou seja, se vocês prestarem atenção naquela foto ali mais à esquerda, o rapaz tem um corte no braço, ali foi o local de inoculação, ele se feriu com uma madeira que estava suja, um pedaço de árvore, e aí o fungo ganha
toda a rede linfática, né, que drena, vocês podem ver ali no desenho, que eu mais uma vez repeti ali em cima, que drena toda a linfa que sai das mãos. Então, essa é a forma cutânea linfática, que nessas fotos estão mais leves, e que depois, ou ainda uma outra forma, né, essa é uma forma, acreditem, um pouco mais inicial, mais light, que é a forma cutânea fixa. Então, nesse caso, o fungo não conseguiu ganhar a cadeia linfática, ele ficou só na pele, dando esse aspecto mais exulcerado, mais corroído. E as formas linfáticas cutâneas podem ser extremamente graves, quando não tratadas, quando não diagnosticadas, quando diagnosticadas de forma errada. Então, ali mais à esquerda, vocês podem ver um quadro que cursou também com infecção secundária, e mais à direita, pacientes, então, que com algum grau de imunossupressão, ou mesmo suscetibilidade genética, né, porque a Adelaide, que trabalha com fungo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Daqui a algumas décadas, nós vamos entender como é que os genes regulam tudo isso, e vamos ter um mapeamento por paciente. Então, podem acontecer formas mais graves. E existem as formas clínicas, que a gente chama de mucosas, e também as sistêmicas. Eu também juntei essas duas, porque elas são mais chamativas. E aí, então, o fungo não se restringe à pele e aos linfonodos, ao sistema linfático, ele se espalha, né, podendo pegar as mucosas. Aqui vocês têm duas fotos com acometimento ocular, que quando mucoso ele é frequente, e as formas muito graves, que são as formas sistêmicas. Vocês podem ver ali à esquerda a radiografia de tórax de um paciente com cavernas bilaterais. Qualquer médico que visse esse raio-x ia dar o diagnóstico de tuberculose, mas, na verdade, é uma doença invasiva pelo Sporotrix. E à direita, né, um caso que eu retirei de um trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, uma série de casos de pacientes que, então, têm infecção grave pelo HIV ou AIDS e desenvolveram, então, a forma sistêmica. E é muito importante lembrar que essa forma sistêmica, ela pode ser responsável por óbito. Apesar de não ser frequente, geralmente os quadros de esporotricose se resumirem à forma linfática e cutânea, a gente pode sim ter óbitos, principalmente quando os pacientes têm um grau de imunossupressão muito importante. Esse é o trabalho que eu falei, que o pessoal da Fiocruz, no Rio de Janeiro, publicou, junto com o pessoal do Evandro Chagas, né? Uma série de 21 casos de co-infectado HIV por esporotricose, 2 óbitos, 1 por disseminação, sepse por esporotrix, confirmado laboratorialmente. Ou seja, é uma doença que, a depender de uma série de fatores, incluindo imunidade, pode levar a óbito. Muito bem. E como o diagnóstico é feito do ponto de vista científico, né? Então, se tudo corresse nos melhores padrões de normalidade, nós teríamos uma história clínica bastante detalhada, completa, tentando elucidar o início dos sintomas, o elo epidemiológico, se o indivíduo tem algum tipo de contato com material tipo galho de árvore, madeira ou plantas, se ele tem gato em casa, se ele tem cachorro em casa, né? Apesar de não ser frequente, é plausível, visto que o cachorro pode também ser, né, Carla, um portador do Sporotrix. Então, tudo isso é muito importante. E vocês sabem muito bem que, infelizmente, no SUS, tempo é tudo o que o médico não possui. Eu sou 100% SUS, sou professor universitário de uma universidade pública, e eu sei que a minha agenda está lotada e eu tenho que dar conta daqueles pacientes, porque eles não têm para onde correr. Então, história clínica completa já fica um pouco defasado. É difícil a gente conseguir ver isso no dia a dia. Nos bancos da academia, a gente até consegue com os alunos, mas na hora que isso vai para a prática clínica, fica mais complexo. Tem que se elucidar os aspectos epidemiológicos, então, muitas vezes as pessoas não lembram que brincou com um gatinho, às vezes não está na casa dele, está numa outra casa, ou que se feriu com algum tipo de madeira, foi fazer uma trilha, ecoturismo está na moda, tudo isso tem que ser ostensivamente pesquisado. E aí, bastante complexo também, o exame físico, principalmente da parte dermatológica. Quem não tem experiência não vai fazer diagnóstico. A maioria dos diagnósticos iniciais de esporotricose, que pelo menos chegam para a infectologia, vem com suspeita de doenças que a gente chama de monolike, ou seja, mononucleose infecciosa, infecção pelo vírus Epstein-Barr, pelo citomegalo, pelo Toxoplasma gondii. Não é feito uma análise correta, porque, na verdade, o comprometimento da esporotricose é dos vasos linfáticos e não dos linfonodos mais abrangentemente. E, finalizando, nós precisaríamos de uma série de exames complementares,
que a gente sabe que muitas vezes não estão disponíveis, principalmente para quem está na ponta, para o médico que está atendendo na unidade básica de saúde ou na unidade de pronto atendimento. Então, exames como citológico, cultivo, identificação, sorologista, patologia. É óbvio que eu estou dando um panorama geral, né? Estou falando dessa falta, dessa dificuldade no Brasil. Existem lugares onde isso acontece com excelência, principalmente em lugares que se prepararam para receber esses casos, como provavelmente muitas unidades do Rio de Janeiro, que a gente sabe que teve capacitação por lá depois de todos esses casos que já foi citado aqui, mas que eu vou mostrar com mais detalhes. Ou seja, em geral, posso dizer isso para vocês, de um infectologista que tem 15 anos de prática, é um diagnóstico esquecido e negligenciado pela grande maioria dos médicos. Para a gente que está na universidade fica mais fácil pensar, porque o nosso trabalho é mesmo de retaguarda, mas o médico que está na ponta acaba sendo pouco treinado e deixa passar esses casos. E se deixa passar, a gente já viu o que acontece, né? Aquelas evoluções mais graves, fora a questão do não diagnóstico de outros casos. O tratamento, ele é feito basicamente com esse antifúngico, chamado itraconazol, uma dose que pode variar de 100 a 200 miligramas, que pode, geralmente, até 3 meses. Esses critérios ainda, eles têm um pouco de nebulosidade na literatura. E a gente fez uma análise interina, eu agradeço o meu colega João, do Departamento de Dermatologia, eles têm muito mais experiência que eu no tratamento, e ele fez o custo, que seria o tratamento completo, não só da droga, mas também dos retornos em consulta do SUS, baseado pela tabela SUS. Então, o custo de um caso tranquilo, daqueles casos de sistema linfático, em torno de R$ 1.200 por paciente. Uma outra opção é esse iodeto de potássio, que é um pouco mais tóxico, um pouco mais difícil de tomar, um custo que varia os R$ 900, né? Mas não há dúvida na literatura, o itraconazol é a medicação de escolha, né? E depois a gente vai ter a fala da doutora Adelaide, que vai, obviamente, mostrar o olhar e a preparação do Ministério da Saúde para tudo isso. Bom, em relação ao cenário atual, eu coloquei aqui um primeiro trabalho, que, aliás, é da nossa colega, então vou passar muito rápido na nossa colega Isabela, que foi publicado numa das melhores revistas do mundo, né? Aqui não ficou muito bom a visualização, mas isso aqui é um mapa do mundo, não está aparecendo nada, está tudo branco, mas, aqui acho que deve dar para ver na tela, né? Mas ali, só quero que vocês prestem atenção aqui, Brasil, 4.600 casos. O segundo lugar ficou Estados Unidos, 62 casos. Então, infelizmente, nesse quesito, nós estamos ganhando de lavada dos Estados Unidos, né? Um número absurdo de casos de esporotricose, né? E aqui o grupo da Isabela coloca a expansão que a gente pode ver nos últimos anos, antes da década de 90 até 2016, mas com certeza ela vai falar isso com mais detalhes. Ou seja, é uma situação epidemiológica que realmente assusta. Aqui também não está dando para ver na tela, mas mostra um gráfico ascendente a partir de 97 a 2007. Esse é um outro trabalho publicado em 2012, mostrando um número muito grande no aumento do número de casos de diagnóstico. E ainda nesse trabalho, a última coisa que eu quero chamar a atenção. Se a culpa não é do gato, de quem que é a culpa? E eu acho que esse trabalho começa a responder. Começa, porque há muito mais dúvidas do que certezas na esporotricose, porque, como a gente já discutiu, é uma doença negligenciada. Então, esse trabalho de 2012, do grupo do professor Silva, mostra que, majoritariamente, são mulheres, 66,9% dos casos de esporotricose no Rio de Janeiro, que vive aquela situação epidemiológica mais importante que a gente discutiu. São mulheres e mulheres relativamente jovens, que pelo menos não estão acima dos 60 anos. E a questão que a gente já discutiu, a fonte de infecção, geralmente o gato doméstico ou um gato sem especificação, que seria, por exemplo, de um vizinho, de um conhecido, ou ainda um gato errante. Então, essa é a epidemiologia moderna. Mulher, jovem, e que se infectou através de um acidente, de um contato com um gato. Solo ou plantas fica com 15%, que era antigamente o padrão. Antigamente, isso era de homem, na faixa etária de 40 e 50 anos, trabalhador rural, ou aqueles tratadores de rosa que a gente discutiu. Então, predomínio de mulheres na idade adulta produtiva, entre 21 e 46 anos, principal via de transmissão, contato com o gato, o que, obviamente, mostra uma mudança dos padrões anteriores. E aí, eu tenho 2 slides para finalizar. Essa é uma teoria pessoal minha. Peço desculpas e uma licença poética às pesquisadoras que abordam o tema, né? Como é que um clínico que está na linha de frente, que lida com esse problema, que inclusive
tem alunos de graduação sob sua tutela, né? Como é que eu vejo tudo isso? E eu tive ainda, né, esse aqui sou eu, aqui sem camisa, essa aqui é a favela do Vidigal. Teve recentemente um evento científico lá e eu aproveitei o final de semana para subir o Morro dos Dois Irmãos e na volta eu desci pelo meio da favela do Vidigal. E aí coincidiu com esse convite da comissão, que é que eu enxerguei lá e conversando com outros colegas que têm expertise, né, da parte clínica, eu quero dizer, dos médicos. A gente viveu um processo de intensa urbanização na década de 50 e 60. Com isso, além disso, fluxos migratórios de região, Nordeste, Norte, principalmente para a região Sudeste. E, obviamente, criamos grandes bolsões, grandes aglomerações populacionais. Por exemplo, as favelas. Não é só favela, mas tem outros exemplos de aglomeração populacional. É conhecido a falta de saneamento básico e pobreza desses lugares, o que, obviamente, leva a uma infestação de ratos. Quem aqui não foi no centro do Rio de Janeiro, para não falar outras capitais, mas é padrão no Rio de Janeiro, você vê aquelas, nem parece rato, né? Parece um mutante daqueles bichos muito grandes. O que a população pobre que mora na favela vai fazer para combater esses ratos? Vai comprar armadilha? Vai fazer desratização, controle? Não vai. Vai adotar um gato, vai pegar um gato. E qual é o cuidado que essa população, que é extremamente pobre, extremamente sem acesso a como ter informações de como tratar, de como fazer a guarda responsável desse animal vai agir? Vai deixar o gato solto. Então, eu descendo aquela favela, aqui com são dois infectos aqui comigo lá na favela, a hora que a gente estava descendo pelas ruas do Vidigal, ainda paramos lá, tem um barzinho, cheio de gatos, mas lotado. E gatos que ficam soltos. E tem mata ali do lado, então eles vão na mata, brincam, se acasalam e voltam a fazer o papel deles na casa. Essa é uma teoria, é óbvio que não é só isso, mas é uma das coisas que explica. Na verdade, a questão que eu quero dizer não é nem do rato, mas é que a gente tem, na verdade, uma condição social, uma falta de saneamento básico e pobreza e falta de informação das pessoas que gera um ambiente favorável para que tudo isso aconteça. Então, na verdade, a culpa não é do gato, né? A culpa é de toda a nossa. E aqui o trabalho, só para citar mais uma vez aquele trabalho que eu falei de 2012, mostra justamente isso, essa mensagem final. Na localidade de alta densidade de esporotricose, no Rio de Janeiro, somente 59,98% dos domicílios estão ligados a esgoto e 94,08% são do tipo casa. Ou seja, não é coincidência. Tem uma relação íntima com isso, entre pobreza, falta de saneamento básico, falta de educação para a população e esses casos de esporotricose. E a gente precisa, né? Eu coloquei algumas sugestões, que obviamente a gente vai discutir com mais detalhes, né? De melhores dados epidemiológicos, discutir se é passível, se é plausível ou não a notificação compulsória nacional, capacitação dos profissionais de saúde, não só médicos, mas toda a equipe multiprofissional, fluxogramas simples para os médicos conseguirem pensar e agir e fazer diagnóstico desses casos, um fluxo razoável de exames confirmatórios, acesso ao tratamento, não é toda a cidade que tem acesso a essas drogas, né? Algumas se propuseram isso, outras não, e controle de adesão, o tratamento é feito por longo prazo, 3, 4, 5 meses, e às vezes o paciente abandona porque teve melhora clínica, ele não tem mais sintomas, e isso pode comprometer a cura efetiva da doença. A guarda responsável do felino, que a gente já que a Carla discutiu bastante, e a questão do saneamento básico e educação. Então, eu quero agradecer a atenção de todos, mais uma vez, colocar à disposição meu website, onde essa apresentação já está disponível para compartilhamento. Eu tenho também um perfil no Facebook que isso pode ser discutido. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Alexandre Naime, médico infectologista. Importante